romances abusivos na literatura, a gente consegue pensar em vários maus exemplos. Sem precisar pensar muito, eu já consigo citar alguns, tipo Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, que, ok, são basicamente o mesmo livro, mas são livros que romantizam relacionamentos abusivos de uma forma muito preocupante. Eu já tive esse debate aqui no canal outras vezes, fiz um vídeo exatamente sobre isso, sobre a quantidade de romances abusivos que eu vejo na literatura, especialmente literatura young adult, que eu acho que é mais preocupante ainda. E essa romantização não é nada nova. Quando a gente analisa friamente muitos dos relacionamentos ao longo de vários livros, em várias décadas, a gente percebe que o machismo e essa cultura de normalizar comportamentos que não são ok e não são normais sempre teve muito enraizada na maneira como as pessoas contam história. Na verdade, a gente já viu romances abusivos tantas vezes que é difícil pensar em alguma ocasião em que a gente tenha visto isso sendo retratado com o respeito e a preocupação que isso merece. Eu acho que, de memória, eu não consigo lembrar do título de um único livro que tenha tratado de romances abusivos como um alerta, como realmente um cautionary tale, sabe? Tipo, olha, isso não é legal, esse é o tipo de coisa que pessoas que gostam de pessoas não fazem, por favor, fuja disso. Então qual foi a minha surpresa quando a primeira experiência com isso que eu me lembro veio justamente de um livro de fantasia onde o que eu menos esperava era esse tipo de alerta. Quando eu comecei a ler Uma Corte de Espinhos e Rosas, eu não tava esperando muita coisa. Eu sabia que era uma série de fantasia, eu sabia que tinha a ver ali com uma releitura de A Bela e a Fera, mas eu não sabia exatamente no que ia dar, porque graças a Deus eu fui bem cega sobre o que era a história e como que funcionava aquele mundo proposto pela Sarah J Maas. Embora eu não tenha tido uma relação assim de mega amor com o primeiro livro, eu segui pro segundo com a promessa de que a história ia aumentar e que a gente ia descobrir mais sobre aquele universo e os relacionamentos iam se aprofundar. E eu me entreguei pra aquilo. E a minha maior surpresa com A Corte de Névoa e Fúria foi justamente ver um romance abusivo sendo retratado de uma maneira muito crua, muito honesta e muito preocupante. Preocupante num bom sentido, não no sentido romantizado, mas no sentido de você ler aquilo e pensa, cara, isso não é legal. Passa o primeiro livro vendo desenrolar do relacionamento entre a Feyre e o Tamlin, que são as duas pontas ali desse triângulo amoroso que em algum momento se desenvolve mais pro final do livro. E a gente até aprende a se solidarizar um pouquinho com a dor do Tamlin, porque, enfim, ele é a fera, ele tá posto sob uma maldição, tem várias tretas acontecendo no reino dele, e ok, a gente entende que a sua vida tá meio caótica. A Feyre não é, assim, a melhor das protagonistas, eu acho ela muito chata no começo, mas quando a gente chega no segundo livro, tudo mudou. No final do primeiro, eles passam por algumas provações, eu não vou dizer exatamente quais são aqui por motivos de não quero dar mais spoilers do que o necessário, mas a Feyre tá muito fragilizada, o próprio Tamlin tá num momento muito ruim da vida dele, e isso reflete diretamente no relacionamento dos dois. O que era um conto de fadas, né, uma história de princesa, um relacionamento super ok no primeiro livro, se torna rapidamente um romance extremamente abusivo e um relacionamento marcado por restrições. O Tamlin passa a não deixar mais a Feyre sair de casa, não deixa ela vestir certas coisas, não deixa ela falar com certas pessoas, ela tem alguém que acompanha ela pra todos os lugares, tudo o que ela faz é restrito. E a Feyre, que já tá fragilizada e que precisa desse sentimento de liberdade pra se renovar e começar a se curar, começa a ficar cada vez mais desesperada. Ela sai de lá num ímpeto quando ela é resgatada pelo Rhysand, e a partir do momento em que ela sai, ela começa a perceber o quanto aquilo tava fazendo mal pra ela, o quão tóxica o relacionamento dela com o Tamlin até aquele ponto. Ela entra num processo de depressão muito ferrado, do qual ela demora muito tempo pra sair, e ela começa a escalar de volta pra vida lá pela metade do livro. E a partir do momento em que ela começa a perceber que a vida é mais do que ficar presa e que relacionamentos são mais do que ter alguém dizendo o que você pode ou não fazer, tem uma transformação completa na personagem. Ela vai de uma pessoa super chatinha, super nhenhenhé no primeiro livro, pra uma mulher independente, foda pra caralho no final do segundo. E essa foi uma transformação longa. O que eu mais gostei da maneira como a Sarah J Maas abordou esse tema, abordou essa questão do abuso no relacionamento da Feyre com o Tamlin, foi não ter encurtado nenhum caminho. A Feyre não sofre por tipo uma semana e aí alguém resgata ela e no dia seguinte ela já tá mega recuperada. Ela passa por isso por meses, ela sofre por muito tempo, você vai agonizando junto com ela e percebendo o quanto aquilo é limitante e é errado e estraga a vida dela, até que eventualmente ela consegue escapar, né, sair daquele relacionamento, sair daquela bolha
E ela passa por meses de tormenta até voltar a ser ela mesma e até ela conseguir encontrar um motivo pra viver de novo. É importante a gente lembrar que pessoas que passam por isso não se recuperam da noite pro dia. E trabalhos reais como esse que a Sarah J fez com a Feyre em A Corte de Névoa e Fúria, tava difícil de sair esse nome, mas tudo bem, ele é muito comprido. São um tipo de trabalho necessário para que nós, enquanto leitoras, consigamos identificar aquilo nas nossas vidas e nas vidas de outras mulheres, enfim, ou de outros homens até, porque ele não é um tipo de coisa que se restringe a sexo. É importante para que a gente repare nos sinais, para que a gente consiga se libertar e também aprender a respeitar o nosso próprio tempo. Porque é muito normal você sair de um relacionamento e querer se recuperar da noite por dia. É muito normal você achar que tá demorando tempo demais. E é muito normal você se cobrar também uma recuperação. Assim como muita gente cobra da gente uma recuperação automática, esquecendo que as coisas deixam marcas e que cada um tem o seu próprio tempo. Ver um exemplo, mesmo que fictício, de alguém que passou por isso e tomou o seu próprio tempo e saiu daquele buraco e se recuperou dentro das suas próprias condições, é uma mensagem tão forte. É o tipo de mensagem que diz que tudo passa e que a gente é mais do que só aquelas pessoas com quem a gente se relaciona. Que a gente não precisa viver em função de uma única pessoa. A Feyre demonstra isso vez atrás de outra, assim. Ela se liberta primeiro das prisões reais, né, e físicas que o Tamlin impõe a ela. Depois ela se liberta das prisões psicológicas que ela e o Tamlin impuseram em cima dela. Até que finalmente ela percebe que ela precisa descobrir quem ela é de novo. Ela precisa se recuperar de todas as maneiras, reconstruindo a vida dela. E aí vem uma coisa engraçada, né? Quando a gente chega no Recent, que é a terceira ponta do triângulo, que é montado, começa a ser montado no primeiro livro, mas só vai realmente se desenvolver no segundo, a gente tem um cara que é tão normal, né, dentro do que deveria ser normal, que ele é perfeito. É surreal isso, porque o Recent, ele não faz mais do que a belíssima obrigação dele, que é o quê? Dar espaço, dar tempo, respeitar, pedir a sua opinião, né, deixar você fazer o que você quiser porque a vida é sua. O Recent, ele é o exemplo básico do que a gente deveria esperar de qualquer homem, de qualquer ser humano, mas vamos delinear aqui homens, porque afinal de contas mulheres, machismo, enfim, né? Acho que não tem como a gente escapar dessa discussão. E a gente fica encantada por ele exatamente porque ele faz o básico. O que eu acho legal nisso é que você começa a se encantar pelo Recent por coisas que parecem extremas exatamente porque a Feyre tá naquele momento tão delicado da vida dela que ela esqueceu que ela é um ser humano e que ela merece, sei lá, respeito. E depois você vai parando pra pensar que, assim, ele tá só dedicando pra ela aquilo que ela merece, aquilo que qualquer pessoa merece. E outra coisa que eu achei fabulosa, que é, ela não cresce por causa dele, ela não melhora por causa dele. Em momento nenhum, o Recent é a escada pra ela subir. Em momento nenhum, o Recent se torna a ferramenta pela qual ela se torna melhor. Não é uma questão de, tipo, o que outras pessoas fazem por você, porque no final das contas, só você é capaz de curar a você mesma. Ela melhora e ela se cura e ela se torna outra pessoa por conta própria. E é exatamente porque ela recebeu o espaço e as ferramentas pra isso, a partir do quê? Das pessoas que estão em volta dela. Enfim, eu fiquei muito, muito, muito agradavelmente surpresa com todo esse tratamento dessa questão dos romances tóxicos em ACOTAR, né, for shorts, porque o título é muito grande. E eu acho que foi a parte que mais me impressionou, assim. Foi o que acabou tornando esse livro uma das leituras mais fascinantes que eu fiz no ano passado, se pá, na minha vida. Se você não conhece ainda Uma Corte de Espinhos e Rosas, eu realmente recomendo. O primeiro livro não faz jus ao que o resto da série é, ou pelo menos até o segundo livro, porque, de novo, foi só o que eu li até agora. E é um tratamento muito sincero, muito honesto, muito limpo, muito tudo de como relacionamentos tóxicos e abusivos funcionam e como perceber os sinais, mesmo num livro de fantasia. Bom, vou ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês já leram ACOTAR, concordam com a minha opinião ou tem algum outro comentário a fazer sobre esse livro, deixem aí nos comentários. Eu tô fazendo essas resenhas seletivas por temas, porque eu acho que fica mais fácil e também, né, um jeito de diferenciar um pouco do que vocês já veem por aí no YouTube. Segunda-feira que vem tem vídeo novo e eu espero vocês lá. Então, beijinhos, até mais!